Graça e paz, queridos irmãos, bom dia. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que a gente tem de estarmos juntos, de celebrar a ceia do Senhor e de refletir, Deus, sobre o que o Senhor tem feito, Pai, que é de nos unir como irmãos em Cristo Jesus e assim formar a igreja do Senhor, a igreja que é a sua noiva e que nas bodas do Cordeiro vai estar imaculada, vai estar linda, preparada para viver a eternidade junto contigo. Deus, obrigado por isso, Senhor. Por mais que nós olhamos para os lados e vemos falhas, vemos rugas, vemos defeitos, a noiva do Senhor vai estar linda nas bodas. É isso que sabemos, Deus, porque a Tua palavra nos revela. Estaremos, Pai, adornados para nos encontrar contigo no grande dia. E breve virá. Ó Deus, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nosso coração anseia por Ti, Deus. Que Teu Espírito Santo sonde o nosso coração nessa manhã e que a Tua palavra, Deus, encontre lugar. Precisamos, Deus, ser transformados pela Tua palavra, para que no grande dia nós estejamos lá, ataviados, adornados para as bodas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Essa última música que nós cantamos aí, você viu, e ela diz muito do que a gente vem falando aqui ao longo dos meses, e generosamente estava escrito ali embaixo no autor da música Igreja Batista Catuaí, mas é do nosso irmão Isaías, que generosamente tem escrito canções. E quem esteve aqui ano passado, foi em setembro, né, Isaías? Dezembro? Em dezembro ele lançou algumas músicas aqui ao vivo e foi muito legal. Tem no YouTube disponíveis ali para você ver essas músicas novas. E de fato, essa iniciativa da gente estar colocando no grupo da igreja a playlist do culto de domingo é para que a igreja cante. Uma igreja que canta junto faz a diferença, meus irmãos. Então, esse é o propósito, de que a gente não seja espectadores, né, de uma banda tocando, mas que a gente seja a igreja do Senhor adorando com canções. Então, por favor, fique atento aí nas semanas que vem, quando surgir ali no grupo da igreja a playlist, que você ouça essa playlist. Infelizmente, hoje a gente não tem mais tanto hábito. Eu me lembro que antigamente em Londrina, estou me referindo aí a uns 20 e tantos anos, tinha rádio gospel em Londrina, né? E quem ouvia rádio gospel, ouvia muito músicas cristãs tocando ali. E eram as músicas que se tocavam nos domingos na igreja. Então, hoje você tem a oportunidade de ouvir tudo isso no Spotify ou outras plataformas aí. Então, fica a dica de você ouvir essas músicas. Se você não está no grupo da igreja, me procura no final, ou a Ana, e a gente inclui você lá, tá bom? A gente vai continuar a nossa série, Cartas de um Prisioneiro, falando das 4 cartas de Paulo quando escreveu da prisão. A gente está falando aí de Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses. São as cartas que Paulo escreve quando ele estava preso em Roma. E a gente está agora no capítulo 3 de Efésios, né? Então você pode abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 13 de Efésios capítulo 3. Hoje nós não vamos trabalhar o capítulo inteiro. Tem muito conteúdo aqui e pela graça de Deus a gente vai conseguir terminar hoje ainda. Então, no capítulo 1, você se lembra, a gente falou sobre as bênçãos espirituais que nós temos no Pai, que nós temos no Filho
e que nós temos no Espírito Santo. São bênçãos espirituais, não são bênçãos materiais, das quais você pode usar materialmente falando, mas essa bênção espiritual nada mais é, ou tudo é, que a mão de Deus sobre mim e sobre você, em todo o tempo, até quando nós estivermos junto com Ele na eternidade. Essas bênçãos espirituais de Deus é a mão dele sobre nós, a sua provisão, a sua providência. No capítulo 2, nós vimos que fomos incluídos numa grande família, a família de Deus, e portanto agora a gente tem uma nova identidade, essa identidade de filhos de Deus, né? Tendo como base o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, a palavra de Deus que nós temos nas nossas mãos hoje. Inclusive essas cartas que Paulo escreve da prisão são o fundamento para que a nossa fé se apoie, tendo como Cristo como a pedra fundamental. Sem Cristo nada disso faz sentido. Sem Cristo tudo isso desmorona. Então Jesus Cristo é a peça principal de toda essa obra de Deus na vida da igreja. E no capítulo 3 agora, Paulo vai falar muito de um tal de mistério. E é interessante esse negócio de mistério, porque eu me lembro que teve uma época na igreja que tudo que não se podia explicar era mistério, né? E aí tinha uns que falavam, isso é mistério de Deus. Mas a gente vai ver aqui que esse mistério de Deus não é nada oculto. Pelo contrário, absolutamente nada está oculto de Deus para mim e para você. Tudo é disponível através da palavra de Deus. Tudo deixa de ser mistério aqui. E de cara eu já quero dizer para você que não tem nada místico. A gente pode dizer que tudo que Paulo fala a respeito de mistério aqui é revelado no mesmo texto que nós vamos ler. E ele vai falar desse mistério revelado para mim e para você. Até porque Jesus diz em João 15, o seguinte, ele diz assim, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Tudo. Tudo que Jesus recebe de Deus, Ele nos dá a conhecer, se você é amigo de Deus, se você é amigo dEle. Então, desde já, eu quero trazer para você a revelação do mistério que Paulo vai tratar aqui, para a gente não ficar com dúvida. Esse mistério que Paulo vai falar bastante para mim e para você, e ele vai mencionar isso nesses 13 versículos, pelo menos 4 vezes, é que eu e você, gentios que somos, fomos aceitos na família de Deus, juntamente com os judeus. E é um mistério mesmo, porque como é que Deus pode juntar pessoas tão diferentes e transformá-los numa família? Se você olhar para o lado, talvez você vai encontrar pessoas bem diferentes de você. Você vai poder perceber que talvez seja um mistério mesmo como é que Deus junta duas pessoas como vocês. O casamento nem se fala, né? Quando você se apaixona por alguém e Deus te leva a se casar com essa pessoa, e aí ao longo do casamento você vai perceber quantas diferenças existem, né? Como que Deus pode unir duas pessoas diferentes e torná-las uma só carne? É assim a igreja do Senhor, composta de gente diferente, de pensamento diferente, de comportamento diferente, que Deus vai transformando, e à medida que elas vão conhecendo a Cristo, elas vão se convergindo uma à outra e se tornam irmãos em Cristo. Esse é o mistério que Paulo traz aqui. Deus transformando pessoas diferentes, de culturas diferentes, em irmãos, em família. Então, como é que a gente pode entender um pouco melhor esse mistério de Deus, ou seja, a sua revelação, o que essa revelação contém e qual que é a nossa parte nisso? Eu queria convidar você para ler o versículo 1 ao versículo 5, onde ele vai trazer o mistério revelado.
Então, versículos 1 ao versículo 5 de Efésios capítulo 3. Diz assim: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Então, nesses versos a gente vai ver que Paulo termina um pensamento que nós vimos até o verso 14 do capítulo 2, quando ele falava que Deus havia feito de dois povos, judeus e gentios, um povo só. Ou seja, a igreja. Ele vai falar da situação dele por causa disso, por causa da proclamação do evangelho que une gentios e judeus, e da revelação desse mistério do qual ele é conhecedor. E também da continuidade dessa revelação aos apóstolos e profetas. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que a situação de Paulo, quando ele recebeu a revelação, era de prisioneiro, né? Ele diz: por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Qual razão? O maravilhoso plano de Deus de unir judeus e gentios numa grande família. Pode parecer para nós algo muito simples isso, mas naquela época, falar que judeus e gentios fariam parte de uma mesma família era um negócio ultrajante. Era absurdo pensar que eu, sendo judeu, seria irmão de um gentio, do qual há pouco tempo eu não poderia nem entrar na casa dele, nem comer com ele, porque eu seria contaminado. Você lembra de Atos capítulo 11, a crise de Pedro, quando Deus manda ele ir para a casa do gentio, e aí Deus mostra aquele lençol cheio de animais de todo tipo, e diz para ele: mata e come. A crise de Pedro: não, Senhor, de jeito nenhum. Mata e come. Não, Senhor. E aí ele perde a paciência e fala: de modo algum. De novo, né? Porque em João 13, na hora de lavar os pés, Pedro agiu da mesma forma. O Pedro, casca grossa, precisava ser muito trabalhado. Aí você vai ler as cartas de Pedro, né? Você já vai ver um Pedro suave. Um Pedro muito diferente ali. Então, para o judeu da época, pensar em se unir a para o judeu da época, né? Se você encontrar os judeus hoje, eles vão ter o mesmo pensamento, provavelmente. Então, a ideia era transformar esses dois povos num só. E prisioneiro de quem Paulo está se referindo que é aqui? É de Nero? Foi Nero que prendeu Paulo aqui? Ele é prisioneiro de Roma. Roma estava tão chateada com o movimento que Paulo estava causando, e falou: vamos prender esse cara aqui, porque não está dando mais não. É prisioneiro dos judeus, porque os judeus estavam tão chateados com essa conversa de transformá-los num povo só com os gentios, que falavam: esse cara tem que ser preso mesmo. Não, ele diz aqui que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. É por causa de Cristo Jesus e da sua mensagem, do Evangelho, que ele estava preso. Paulo estava mais vendo aqui uma vida por uma perspectiva de Deus. Eu li um livro há muito tempo atrás chamado Nos Ombros do Pai, em que o autor ele compara a vida cristã sendo vista de uma perspectiva de quem está nos ombros do Pai. E no livro, na introdução, ele conta a história de que ele e a filhinha dele, pequena, entraram num elevador lotado. E ele percebeu que a menininha olhava em volta e só via joelhos e as bolsas das mulheres ali, né? E ele perguntou para ela: o que você está vendo, filha? Ela fala: joelhos e bolsas. E aí ele pega ela do chão e coloca nos ombros. E aí ele pergunta para ela: e agora? O que você está vendo? Ela fala: agora eu estou vendo as cabeças.
Então, quando a gente está nos ombros de Deus, a nossa perspectiva é a dele, não a nossa. Então, quando Paulo, preso aqui, diz: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, a perspectiva dele é de quem está preso, não por causa dos homens, não por causa da mensagem que ele estava pregando, que estava incomodando as pessoas, mas porque ali era onde ele tinha que estar, porque Deus assim tinha planejado. Qual é a nossa perspectiva quando as coisas vão mal? A gente vê só joelhos e bolsas, ou a gente consegue enxergar as coisas pela perspectiva de Deus? Muitas vezes é joelhos e bolsas. Na maioria das vezes. Porque olhar as coisas pela perspectiva de Deus exige de nós intimidade com Ele. Então, quando nós estamos numa dificuldade, numa situação ruim, como a que Paulo vive aqui, preso, nós logo vemos os joelhos e as bolsas e a gente se desespera. Sem se lembrar que se a gente orar e pedir para Deus: Deus, você pode me colocar nos seus ombros para que eu veja as coisas da sua perspectiva? E Deus não se nega. Então, meus irmãos, é por isso que Paulo está aqui preso. Pela perspectiva da vida que ele vê, ou seja, a perspectiva de Deus, é por causa de Cristo Jesus. E por causa da soberania de Deus. Ele também diz: é por amor de vocês, os gentios. Paulo estava preso por amar os gentios, por levar as boas novas para os gentios. Ele estava preso por pregar que agora judeus e gentios formam um só povo, o povo de Deus. Olha só o que diz em Atos capítulo 22, 21 e 22. A gente vê aqui a vocação e o ódio que isso despertou. Diz assim, Paulo falando: ele me disse, Cristo, vá, porque eu o enviei para longe, aos gentios. Até este ponto a multidão ficou ouvindo. Mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Então, quando Paulo diz que Deus o havia enviado aos gentios, eles ficam furiosos com Paulo. E aí começa a saga de Paulo. E ele vai ser preso por causa disso. A segunda coisa é que a gente vê aqui uma revelação direta de Deus, nos versículos 2 e 3. Ele diz assim: se é que vocês ouviram falar a respeito da graça de Deus a mim, confiada a favor de vocês. Essa dispensação, que diz aqui em outras versões, acho que traz administração, é a convicção que Paulo tinha de que ele era apenas um agente de Deus. É interessante a humildade de Paulo nesse texto, de não chamar, bater no peito e dizer: eu sou o cara, gente, desculpa aí, mas eu sou assim com Deus e vocês precisam me ouvir, porque se não me ouvirem, vocês estão perdidos. Então ele tinha essa consciência de que ele era só um agente, e de que todo o trabalho era de Deus, e de que ele era apenas um instrumento dele, um servo, e um servo que cumpre as ordens desse mestre. Então ele é um servo de Deus no cumprimento deste ministério, cuja autoria é o próprio Deus. Então o ministério não era de Paulo, é do próprio Deus. Deus havia sido bondoso com ele de encarregá-lo, de torná-lo proclamador dessa boa notícia. Olha que coisa maravilhosa isso. Ele ter a consciência de que ele foi agraciado por Deus para levar essa mensagem que o tornou prisioneiro. Ele está dizendo aqui: olha, eu tenho a graça de ser o portador dessa boa notícia, que me fez prisioneiro por causa do amor por vocês. Eu tenho o privilégio de ser prisioneiro por causa disso.
tem horas assim que eu fico pensando, falo, Deus, esse cara não era normal. Lógico que não. Ele teve um encontro de verdade com Jesus, que o transformou de perseguidor a perseguido, que o transformou no apóstolo que levou o evangelho aos gentios. E isso nos inclui, porque se o evangelho nos alcançou, foi porque esse homem perseverou em pregar e anunciar o evangelho, obedecendo assim a Deus. Então esse é o mesmo privilégio que eu e você temos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Ele continua dizendo, segundo uma revelação que me foi dada a conhecer o mistério. Então, pela primeira vez aqui no versículo 3, ele vai usar essa palavra, mistério. E aí você fala, mas no grego, é mistério mesmo. Mistério, é uma coisa que era oculta e agora não é mais. Então, daqui em diante vai aparecer mais 3 vezes essa palavra mistério. Paulo diz então que por revelação ele veio a conhecer esse mistério. Em Atos 13, Paulo e Barnabé estão em Antioquia, eles estão pregando na sinagoga, eles pregaram num primeiro sábado e foi tudo bem, as pessoas ouviram, fizeram um convite, nós vamos estar aqui na turnê, aqui na série de conferências, sábado que vem nós vamos ter mais um encontro aqui, aí as pessoas saíram convidando, foi legal. Vamos chamar aqui os amigos e tal. E aí a sinagoga estava cheia no sábado seguinte. Diz o texto que quase toda a cidade se reuniu para ouvi-los. Os judeus começaram a ver o movimento todo. Começaram a perceber que as multidões iam para ouvir Paulo e começaram a ficar com inveja. Falei, que história é essa aí? E essa pregação aí? Não, tem uma coisa errada. Começaram a ficar com inveja e começaram a blasfemar, diz o texto. E começaram a contradizer tudo aquilo que Paulo dizia. E aí a gente lê nos versos 46 e 47 o seguinte, de Atos 13. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitaram, e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para o gentio, porque o Senhor assim determinou. E aí ele começa a citar aqui Isaías 49, 6. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Bom, aí aqui é a palavra de Deus. Os judeus não tinham o que argumentar. Bom, a salvação é para os gentios também. Mas daí, fazer da gente uma família só é demais. Pode até ser salvo esses cabras aí. Mas ser irmão é demais isso. E isso gerou neles uma raiva, um ódio terrível. E aí começa a perseguição e vai culminar na prisão de Paulo. E aí o terceiro ponto diz sobre a revelação pelos apóstolos e profetas, nos versículos 4 a 5. Ele diz assim, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Então Paulo está descrevendo aqui, ou registrando, a compreensão dele sobre esse mistério de Deus, de unir 2 povos. E ele diz, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Então, Paulo se apresenta também como um dos apóstolos e profetas, porque ele sabia que formava, junto com os outros, o fundamento da igreja, que tem Jesus como a pedra angular, aquilo que a gente viu no capítulo 2, versículo 20. Outros apóstolos também receberam a revelação desse mistério de Deus. Pedro, por exemplo, em Mateus 16 a 17, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles começam a dizer um monte de coisas, aí Jesus fala, mas e para vocês, quem eu sou?
E aí Pedro responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí diz o texto: então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, entendam uma coisa: a gente pode pregar o evangelho para uma pessoa incansavelmente. A gente pode falar de Jesus todos os dias, orar por ela todos os dias. Mas se Deus não revelar a esse coração de que Cristo é o Filho do Deus vivo, de nada adianta. Então, se alguém se converte, você fala assim: eu preguei o evangelho para ela, se converteu, aleluia, glória a Deus. Não. Foi porque Deus revelou ao coração dessa pessoa que Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, quando a gente orar por alguém, nós precisamos orar para que Deus revele ao coração dessa pessoa quem é Cristo. Mas não deixa de pregar, não deixa de anunciar. Em João, Pedro de novo, falando também pelos discípulos, em João 6, 68 e 69, ele diz: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Mais uma vez aqui, Pedro falando por todos os discípulos, tendo essa revelação desse mistério de Deus. Em Atos nós vemos a proclamação que estendia aos gentios e a todos a promessa do Evangelho. Atos 15, versículos 12 a 21, no concílio de Jerusalém, quando os discípulos se reúnem e entendem que, de fato, o Evangelho precisa ser estendido também para os gentios, como coisa que eles pudessem carimbar e dizer: então tá, a gente autoriza que o Evangelho seja pregado aos gentios. Eles estavam só sendo obedientes aqui. Eles estavam só se rendendo à determinação de Deus de anunciar o Evangelho também aos gentios. Então, o plano de Deus não foi revelado às gerações anteriores, não porque Deus quisesse esconder alguma coisa, mas porque isso deveria ser revelado no tempo oportuno, para que então Cristo viesse e através dele as boas novas do Evangelho fossem anunciadas através dos discípulos que ele formou. Então, o mistério de Deus deixa de ser mistério e passa a ser revelado para todos, para toda a humanidade. Então, Deus planejou que judeus e gentios formariam um único povo, a igreja. Segundo ponto, nós vamos ver aqui o conteúdo do mistério. Leia comigo, por favor, versículos 6 e 7. Diz assim: o mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, agora Paulo vai definir melhor esse mistério. Mistério, uma coisa interessante, não? Um mistério que não é mistério, mas... Primeira coisa, o privilégio da inclusão dos gentios no corpo de Cristo, que a gente vê ali no versículo 6, ele diz: os gentios são cordeiros. Ser cordeiro significa que os gentios passam a ter direito à herança. Ou seja, eu e você temos parte da herança. Juntamente com os outros, nós temos parte do todo de Deus. No capítulo 1, nós lemos que a presença do Espírito Santo é o penhor dessa herança. É a garantia de que eu e você teremos a eternidade junto com o Senhor. Então, Jesus deixa o Espírito Santo comigo e com você, presentes na nossa vida o tempo todo, em todo instante, como garantia de que eu e você estaremos com Ele por toda a eternidade. Duas pessoas entenderam esse negócio, hein?
Isso é maravilhoso, meus irmãos. O Espírito Santo habita em mim e você como garantia de que nós vamos estar com Ele na eternidade. Glória a Deus por isso. A presença do Espírito Santo nos trazendo conforto, consolo, revelação, é a garantia de que nós vamos viver com Jesus por toda a eternidade. Ele também diz que os gentios são membros do mesmo corpo. Quer dizer que, embora diferentes e com funções diferentes, somos parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. E Paulo vai usar muito dessa figura de linguagem, 1 Coríntios 12, Romanos 12, para se referir a nós como membros de um corpo, embora tenhamos diferenças, embora tenhamos funções diferentes no corpo, mas todos nós somos importantes para que o corpo, cujo cabeça é Cristo, caminhe em direção à eternidade. Então, qualquer um de nós, estando em Cristo Jesus, temos funções nesse corpo. Temos funções. Porque nós todos somos dotados com os dons de Deus para contribuir com esse corpo. Então, não há partes desse corpo que ficam paradas, estagnadas. Elas precisam se desenvolver juntamente com o corpo. Elas precisam se movimentarem juntamente com o corpo. Não dá para o corpo todo seguir numa direção e um pé quiser seguir para outra. Aí vira o curupira, né? Que é o pé virado para trás. Folclore brasileiro, gente. Ele também diz aqui que os gentios são coparticipantes da promessa. Então agora eu e você somos participantes da promessa de comunhão com o Espírito Santo. Como diz aqui o versículo 13 do capítulo 1, quando ele diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, se você está em Cristo, você está selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. Não vai acontecer um momento na sua vida em que o Espírito Santo vai olhar para você e falar: puxa, eu não entrei nele ainda, deixa eu ir lá, e vai batizar você com o Espírito Santo. Não, isso acontece no momento em que você crê e se entrega ao senhorio de Jesus Cristo. Então, segundo Paulo está dizendo aqui aos Efésios, você é selado com o Espírito Santo. E junto dele vem o poder de Deus, que opera através do Espírito Santo. Junto com ele, vem os dons também, que vêm pela ação do Espírito Santo na sua vida. Tudo isso em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, estando em Cristo, qualquer pessoa, judeu ou gentil, agora é cordeiro, membro do mesmo corpo e coparticipante da promessa. O fato de os gentios terem a mesma posição que o povo do pacto de Deus foi uma novidade na revelação de Deus naquela época. E uma novidade tensa, difícil. E aí vem o privilégio no ministério de Paulo, no versículo 7, quando ele diz: do qual, ou seja, do Evangelho, fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus. Então, Paulo diz aqui que pelo poder de Deus que opera pelo Espírito Santo em todo crente, foi comissionado ministro, que vem da palavra diácono. Paulo está dizendo que eu fui comissionado diácono, que quer dizer servo. Hoje, se você fosse, puxa, a gente conversa com a Neia, e a Neia sempre me diz: está difícil, porque não tem voluntários para trabalhar como diácono na igreja. Já pensou? Sendo que todos nós somos comissionados para sermos diáconos, para servir, para ser servo de Deus, para a igreja. Ou seja, o diácono é aquele que executa o pedido de um mestre. Assim nós devemos ser, com disposição, com disponibilidade, ministros, diáconos do nosso Senhor Jesus Cristo, para servir a igreja.
O terceiro ponto, a gente vê aqui que Deus vai tornando a multiforme sabedoria dele mesmo conhecida. Leia, por favor, comigo dos versos 8 a 13. A mim, o menor de todos os santos, em algumas versões vai dizer o menor dos menores, se eu não me engano, né? Foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. A mim, o menor de todos os santos. Paulo, de novo aqui, humildemente, ele reconhece que sem a ajuda de Deus, ele nunca seria capaz de realizar a obra do Senhor. Jesus disse em João 15, versículo 5, sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, sem Cristo, meus irmãos, nós somos incapazes de dar um passo à frente. Sem Cristo, a coisa fica muito difícil. Paulo está falando aqui da graça de pregar o Evangelho. Ele continua, ele diz, foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Sim, a oportunidade de pregar o Evangelho é graça de Deus. Para isso, Paulo estava disponível, mesmo estando preso. Porque o Evangelho é o anúncio do que ele fala aqui? Das insondáveis riquezas de Cristo. Coisa que não se pode medir. Há um contraste muito interessante aqui, né? Quando ele fala, o menor de todos os santos foi dada a graça de pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Um ser insignificante é dotado, é capacitado para pregar as insondáveis riquezas de Cristo. E talvez eu e você possamos estar pensando aqui, nossa, mas eu sou incapaz de fazer isso. Eu não tenho capacitação. Eu não tenho. Tem sim, porque não depende de você, depende do Espírito que habita em você. Então você, mesmo se sentindo o menor de todos os servos, pode pregar, pode e deve anunciar as insondáveis riquezas de Cristo, para a glória dele. Porque Deus gosta de usar improváveis. E isso é maravilhoso. Ele fala aqui de manifestar a todos qual é a dispensação do mistério. O mistério agora revelado, que significa a dispensação da graça de Deus para com todos, incluindo os gentios. E dispensação aqui, que também é citada no versículo 2, significa mordomia confiada. Responsabilidade de cuidar. Então foi dada para Paulo essa responsabilidade de cuidar, de ser mordomo dessa grande notícia, dessa boa notícia, da qual eu e você também somos comissionados para ser mordomos dessa boa notícia. Então a pregação do Evangelho não deve ser de uma forma relaxada, de uma forma como tanto faz como fez. Precisa ter cuidado, porque o que nós transportamos com a nossa fé e com aquilo que a gente crê é joia preciosa. A grande verdade das insondáveis riquezas de Cristo. Então o cristão que tem o privilégio
de proclamar, ele deve ter o cuidado do conteúdo das boas notícias. Na reunião de oração quinta-feira aqui, a gente falava sobre isso, de que quando a gente fala para as pessoas, Cristo morreu por você, aí o que vem no seu coração? Ah, Cristo morreu por mim, puxa, que alegria, aleluia, glória a Deus, né? Meus irmãos, quando a gente afirma que Cristo morreu por nós estamos querendo dizer que nós estávamos, como Paulo diz aqui, mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos. Porque cada um de nós aqui, Roberto falou aqui na ceia, somos pecadores, caídos, miseráveis, corruptos. Diz Romanos que somos depravados. E nessa condição, que nós merecíamos morte, um justo juiz vem e diz, você está perdoado, mas não de graça, porque esse justo juiz envia o seu filho sem pecado nenhum, para pagar no meio no seu lugar. Então quando a gente diz, Cristo morreu por nós, não deve ser algo que a gente possa dizer assim, uau, que legal, Jesus Cristo morreu por nós, viva! Isso precisa trazer pesar para o meu e o seu coração, porque foi por causa das nossas transgressões que ele foi moído. Foi por causa do nosso pecado que ele foi transpassado. Então, meus irmãos, aquele que não tinha pecado, se deu por mim e por você. Então, isso é evangelho, é as boas notícias de que alguém morreu por você. Alguém se entregou por você, porque é isso que você merecia. Morte e condenação. Então, é isso que nós carregamos das boas notícias. Então, precisa ter cuidado. Precisa ter esmero. Precisa ter dedicação. A graça da igreja de tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus, que a gente vê nos versos 10 e 11. Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Que privilégio maravilhoso a igreja de Cristo tem de ser a portadora dessa mensagem da multiforme sabedoria de Deus. Essa palavra multiforme é muito interessante, porque tem a ver, e se você vai procurar a etimologia da palavra e a origem dela, você vai ver que ela tem a ver com uma roupa colorida, ou uma pintura que alguém fez, multicolorida, que tinha muito valor na época. Uma roupa colorida era algo muito apreciado, de muito valor. As roupas eram muito monocromáticas na época. Então, ter uma roupa colorida era sinal de riqueza, algo muito apreciado. Lembra da túnica de José, quando ele foi presenteado pelo pai, né? E aí, pensando nisso aqui, me veio uma música na cabeça de Estênio Márcio, chamada O Tapeceiro, que eu acho que dá tempo, Fabião. Você pode colocar para nós? Eu queria que você ouvisse essa música e refletisse na letra dela. Não se engana, sabe.
tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Lindo, né? Quando eu ouço essa música, eu lembro do meu irmão do meio, que teve uma época na vida dele que ele fazia tapete. Sabe esses tapetes de tirinha, assim? E eu lembro que uma vez eu vi ele fazendo assim, e quando você faz um tapete, você faz ele pelo avesso. E aí fica os nós, assim, eu olhava aquilo e falava, mas isso que vai ficar feio, né? Mas quando você vira do lado certo, você vê uma obra de arte multicolorida, bonita, né? Então ele diz nas duas últimas estrofes, quando ele diz assim: quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Cada uma das cores da minha e da sua vida dignificam Jesus Cristo. Então, quando ele fala dessa multiforme sabedoria de Deus, o que vem na minha cabeça é isso aqui. De uma sabedoria multicolorida, das quais a gente muitas vezes não compreende, mas no final, no desfecho, tudo se encaixa, tudo se explica em Cristo. Em Cristo. Ele fala que é conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Então, a multiforme sabedoria de Deus, que pela igreja é anunciada, olha isso, vai sendo desenrolada como os rolos de antigamente, os rolos do Antigo Testamento, que eram desenrolados para serem lidos nas sinagogas pelos líderes religiosos. É assim a palavra de Deus que vai sendo aberta, desvendada e mostrando para mim e para você a multiforme sabedoria de Deus, que são observadas também pelos seres celestiais.
Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. A eles, os profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Então, à medida que esse mistério de Deus vai sendo revelado pela igreja, os anjos olham para isso e falam, uau! Porque nem a eles foi dado a conhecer. Os anjos, sabe aquele filme em que você está assistindo e no final há uma virada e você fica surpreso, você fala, puxa, não pensava nisso. Assim fica aqueles para os quais o Evangelho vai sendo anunciado, vai sendo desvendado. E até os anjos desejam contemplar. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja é a concretização do propósito de Deus de trazer salvação à humanidade. Nesse sentido, então, a igreja deve mostrar que esse propósito foi estabelecido em Cristo. A igreja salva? Obviamente que não. De forma nenhuma. Mas ela tem a missão de proclamar, através dela, através da sua pregação, através da sua unidade, através da sua comunhão, a salvação em Cristo Jesus. O salvo necessariamente faz parte da igreja. Ele tem comunhão na igreja. Na igreja não salva ninguém, mas ela evidencia os salvos, porque eles estão em comunhão, eles estão unidos. Nos versos 12 e 13 ele vai falar da graça de ter confiança e fé. Ele diz assim, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Cristo nos proporciona acesso ao Pai. Lembra, domingo passado, quando eu disse que é como se Cristo nos tomasse pela mão, abrisse a porta do trono de Deus e nos apresentasse como filhos e dissesse, filho, esse aqui é o seu pai. Pai, esse é seu filho. E você tivesse acesso ao trono de Deus, ao seu pai, e de lá não precisasse sair. Romanos 5, 1 e 2 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém, né? Glória a Deus. No versículo 3 vai dizer que também que a gente se gloria nas tribulações. Glória a Deus também por isso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz, o autor, diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Eu e você temos acesso livre, direto ao Pai, pelo sangue de Jesus. E aí ele continua dizendo, portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações. Paulo está preso. E isso poderia trazer um certo desânimo para aqueles que estão lendo a sua carta, para aqueles que são os seus leitores, sendo encorajados a fazer exatamente o que levou Paulo a ser preso. Ele está dizendo, olha, eu fui preso por pregar aos gentios. Vão e façam o mesmo. Preguem aos gentios. Preguem a salvação em Cristo Jesus. Pregue que Jesus faz de gentios e judeus um povo só, uma família em Deus. E aí talvez os leitores da época pudessem pensar, puxa, mas aí eu vou ser preso também. A gente deve saber que os sofrimentos e as perseguições sempre acompanharam e sempre vão acompanhar aqueles que anunciam as boas novas do reino de Deus. Mas a gente deve saber também que as recompensas são maiores. E ele diz, por isso,
é motivo de honra para vocês. Os sofrimentos de Paulo certamente precisavam de uma boa dose de maturidade cristã para motivar os seus leitores e os seus ouvintes. Em Colossenses 1:24 ele diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. E em Filipenses 1:29 ele diz ainda: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não só de crer nele. A graça de sofrer por Cristo, e não só de crer nele. Então, nesses versos, meus irmãos, nós podemos ver como Paulo era desprendido de vaidade, e como ele se encantava com o maravilhoso plano de Deus de salvar a humanidade. Ele tinha plena consciência do quanto ele era privilegiado de proclamar a mensagem do Evangelho. E o seu empenho de nos fazer compreender a nossa necessidade e privilégio também. De nos unir a ele na missão de proclamar ao mundo a salvação em Cristo Jesus. Nos resta agora é decidir o que nós queremos fazer, se a gente quer fazer parte desse ministério de revelação do mistério que agora é revelado. Esse mistério de Deus de unir pessoas tão diferentes em uma família, num corpo, de nos fazer como o edifício, nos edificando uns aos outros para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo encorajamento que ela nos traz de sermos diferentes, de sermos dedicados, Deus, a essa grande missão que o Senhor nos deu, que é de anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Deus, em nome de Jesus, Pai, transforma o nosso coração, Deus. Nos tira da inércia. Nos tira do conforto, Deus, de simplesmente estar aqui uma vez por semana, sentar nesses bancos, ouvir boas músicas e ouvir um sermão. Mas que nós sejamos participantes de verdade, Senhor, na vida cristã. Vivendo o que a palavra nos diz para viver e fazendo o que ela nos diz para fazer, que é a proclamação do Evangelho, das boas notícias de salvação para aqueles que estão se perdendo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos convença disso. Em nome de Jesus. Amém.